A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Hoje são 1º de julho, metade do ano de 2020, quarta-feira, sol, céu azul sem nuvens, começa agora para toda a Tutóia e também para todo o Brasil e o mundo, e para o mundo porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma ideia que pode mudar sua perspectiva e encontrar soluções para suas questões, e assim mudar para viver melhor, né? E em tempos de pandemia, o isolamento social, o distanciamento social, são o uso da máscara, a higienização exacerbada, são as únicas formas de prevenção até agora, mas também se manter informado, como sempre digo, é fundamental para você tomar suas decisões com relação à sua própria atitude diante da pandemia, né? Então, mais uma vez vamos ter que falar sobre pandemia porque as coisas não estão bem. Eu tenho dito isso aqui já faz tempo, né? E as coisas estão piorando, cara. Sinto muito de ter dessa notícia, mas olha, você tem que tomar decisões em cima fundamentado em informações que realmente possa, no caso da pandemia, que possa salvar a sua vida, né? Porque não adianta chegar aqui dizendo que está tudo bem e não está. Os números estão dizendo que está tudo errado aqui no nosso país, certo? Esse programa tem o apoio cultural da empresa CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia. Se você porventura perder aqui a nossa transmissão ao vivo, você pode ir lá, aqui no meu perfil no Facebook mesmo, e pesquisar sobre os demais programas, né? E também você pode ir na página, também no Facebook, página Mudar para Viver Melhor, e você ainda pode ir lá no YouTube, procurar Sérgio Ramos, Mudar para Viver Melhor, e se inscreve lá para você receber a notificação das atualizações. Então você tem aí vários caminhos para você não perder nenhuma edição do nosso programa. Desculpa. E com a vantagem de você assistir no seu celular, assistir no seu computador, no seu iPad, né? E aonde você quiser, quando você quiser, com quem você quiser, quantas vezes você quiser. Está nas suas mãos. Muito bem, vamos aqui para o nosso apoio cultural e já voltamos falando aqui sobre o problema da pandemia, né? Vamos já falar sobre isso. CEDIT, Centro de Diagnóstico
Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa e vamos já entrar no assunto porque hoje o negócio vai ser longo, certo? Muito bem. Nós temos hoje, né, no Brasil, um governo que se espelha muito nos Estados Unidos, né? Então tivemos ali os governos do PT que não olhavam para os Estados Unidos por aquela questão ideológica do capitalismo, socialismo, aquele negócio todo. E olhávamos mais para Cuba, para a União Soviética, para a Venezuela, enfim, essas coisas todas. Mudou o governo, totalmente avesso ao comunismo, totalmente a favor do capitalismo, e se voltou totalmente para os Estados Unidos. A diferença é que antes disso não tinha um Trump no governo do mais poderoso país do planeta, né? Não tinha. E o que é que aconteceu? O presidente pegou ali os trejeitos, né? Só faltou pintar o cabelo de caju e mimetizou ali no pior que o presidente Trump pode demonstrar, pode exemplar para o mundo, né? Então, e estamos vendo o que nós estamos vendo, né? Muito bem. O nosso presidente mudou, né? Já faz alguns dias que ele está agora voltando para o povo, né? Isso tem que ser dito, né? Claro. Logo no início, quando se falou em auxílio emergencial, o ministro da Economia ofereceu R$200, né? E aí o Congresso aumentou para 500 e o presidente aumentou para 60, mas disse que não teria mais não tinha dinheiro para se estender isso por muito tempo, e agora ele acena aí com três, né, com 3 ou 2 parcelas de R$600, né? Começou parou de participar dos movimentos, não tem aparecido ali sem máscara e tal, aquele negócio todo. Enfim, o presidente mudou, né? Dizem alguns que ele está pressionado em função da prisão do Queiroz, dessas investigações todas. O certo é que o presidente tem que se comportar, no mínimo, como ele está se comportando agora, né? Só que não mudou muita coisa com relação à pandemia. Assim, a questão é inegável que o governo está trazendo ajuda material, mas aquela ajuda da empatia, a ajuda da conscientização, do apoio à população para ficar em casa, para usar máscara, isso não tem. O governo federal continua não tendo nenhuma campanha de conscientização com relação a isso. Muito pelo contrário, ele é a favor, sim, de que o comércio abra, né? Porque ele coloca a economia como valor mais importante de que a saúde do povo brasileiro, né? Tudo bem.
Muito bem. E aí essa questão da abertura também foi muito influenciada pelos Estados Unidos, né? O presidente americano chegou ao cúmulo de fazer um comício numa das regiões mais afetadas lá dos Estados Unidos. E era distribuído máscara, né? Um local fechado para 20 mil pessoas e mais uma área preparada para 100 mil, né? Não foi tudo isso, não foi todo esse pessoal lá. Mas só que tinha que assinar uma declaração dizendo que a pessoa era totalmente responsável pela sua saúde depois que entrasse lá no ginásio. Que a coordenação da campanha não teria nenhuma responsabilidade sobre a saúde do americano que fosse participar lá, né? Também teve ali a questão racial das pessoas indo para a rua. Só que ir para a rua, a gente via ali as pessoas com máscara, não todo mundo, mas a questão da rua é que ela não é um ambiente fechado, né? E já está comprovado que se você ficar muito tempo em lugares fechados com muita gente, então o vírus está ali, o cara está respirando e o vírus está ali fechado, ficando ali no ar-condicionado, aquele negócio todo. Então isso tudo o presidente sabe, mas resolveu correr o risco, né? Correr o risco. E abriu-se tudo lá também, e aqui também abriu, no Maranhão abriu, em Tutóia abriu, então está tudo aberto aí. Só que as coisas lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, a reabertura da economia deu com os burros na água, conforme aqui os termos da manchete do jornal Folha de São Paulo. A epidemia do novo coronavírus voltou a crescer no país, especialmente em estados do sul. O certo é o seguinte, que em maior ou menor grau, 16 estados de 50, se eu não me engano, revisar seus planos de abertura econômica. Estados nos quais o ritmo de crescimento de casos de Covid-19 se manteve estável ou caiu, estão reavaliando os próximos passos, com medo de que a epidemia se alastre no sul do país e volte a provocar estragos onde a situação parece sob controle, como Nova York, Nova Jersey, Connecticut, e que fica no nordeste dos Estados Unidos. Governadores e especialistas temem que o próximo final de semana, quando haverá o feriado de 4 de julho, né, agora, dia da independência norte-americana, que é muito comemorada lá, reúna multidões e agrave ainda mais a transmissão do coronavírus. É verão no hemisfério norte, o que tem levado muita gente às ruas. No Arizona, bares e restaurantes, cinemas, academias de ginástica e parques aquáticos voltaram a ser fechados. Já a ocupação de 90% dos leitos de UTI com pacientes de Covid-19. Então, eu sempre digo aqui quando falo sobre a Covid que, lembrando uma frase atribuída ao físico, né, do gênio Albert Einstein, ele diz o seguinte: o cúmulo da estupidez, o cúmulo da loucura, da doidice, da maluquice, o que você quiser, é fazer a mesma coisa, praticar o mesmo ato, esperando um resultado diferente. Né? Então, isso cabe como uma luva, a carapuça cai na cabeça das nossas autoridades. Né? Cara, olha só isso aqui. Todo mundo sabe já há muito tempo, desde a última pandemia, lá no início do século, que o isolamento é a melhor forma de conter uma pandemia, uma
uma epidemia, uma pandemia de doenças infecciosas transmitível por contato ou aproximação de pessoas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas assim mesmo, paga-se, né, aposta-se na repetição para ver se dá resultado diferente. Então isso é loucura. Isso chega a ser crime. Chega a ser crime. Vamos falar disso daqui a pouco. Né? Então, abrir bares, abrir cinema, abrir essas coisas que não são essenciais, é apostar no suicídio. É apostar na morte. É duro falar isso. Mas parece que vamos ter que falar sobre isso. Isso é trazer medo ou é trazer alerta? Isso é provocar medo ou é provocar bom senso? É informação. A informação tem que ser dada, não importa o quanto dolorida ela possa ser, ué. Reclama-se muito da mídia que só fala nisso, mas já fala de quê? Isso é a coisa mais importante que nós temos agora. Nós temos duas coisas importantes. A Ameaça à Democracia, que eu falei ontem no programa, se você quiser assistir aqui mesmo no Facebook ou lá no nosso canal Sérgio Ramos Mudar para Ver Melhor, vai lá, se inscreve e assiste lá, que aqui no nosso país nós estamos com duas grandes frentes de combate. Uma do vírus da ditadura e outra do vírus da Covid-19. Né? Então, é apostar na estupidez. É apostar na estupidez. E isso é geral. Né? Isso é geral. Já se fala aqui também em revisão, em lockdown. Já tem cidade aí que... Olha, se a gente tivesse feito lockdown, todo mundo junto, ao mesmo tempo, nossa situação podia estar muito melhor. Nós já estamos entrando no mês de julho. E não tem-se a menor ideia de quando isso vai acabar, porque isso depende de vontade política. O povo não ajuda. Eu estou aqui, né, não tenho, sou um aposentado, né, me considero um privilegiado, mas reconheço que tem muitas pessoas que têm que sair para trabalhar, ali do essencial. Né. O governo, apesar de toda boa vontade de distribuir a grana do auxílio emergencial, mas isso não chega para todas as pessoas. Vamos ver se agora muda também, já que ele mudou tudo, né? Vamos ver se ele muda também isso, se preocupa de garantir que todas as pessoas que realmente precisam, que é cerca de 70 milhões, que foi uma coisa que a Covid ajudou a mostrar, que foi a desigualdade do nosso país, né? É um dos países mais desiguais do mundo, isso ficou explícito, porque de repente 70 milhões de pessoas ficaram sem renda, quando a Covid proibiu de se exercer o comércio, né? Então, olha, as informações estão dadas, né? As informações estão aí, a ciência está dizendo há muito tempo isso, a própria OMS, né, que é acusada de comunista, aquele negócio, mas a OMS está fazendo o trabalho dela, está dizendo desde o início que é assim. Países como a Itália, países como a Espanha, a França, o próprio Reino Unido, o próprio Estados Unidos, que negou isso, cujos mandatários, presidentes, líderes, negaram a Covid, chegaram a brincar com isso, mas depois viram que o negócio estava... E mudaram o discurso e alinharam o discurso político em todo o país. Aqui não aconteceu isso. O nosso presidente, apesar de estar ali ajudando materialmente as pessoas, mas a parte da conscientização, a parte da empatia, não existe.
presidente continua ignorando os quase 60 mil mortos agora, né? Então, é muito sério, pessoal. Olha, como eu comecei a falar, que, olha, independe, né, a minha posição, nós temos que sair para comer aqui. Saímos para comer e para andar, fazer exercícios físicos aqui na hora que não tem ninguém. Isso a gente faz. Mas só vamos para a rua e lá no supermercado quando há necessidade. Fizemos, né, e quando nós vamos, cuidamos de comprar pelo menos para 2 semanas, assim, para não ter que sair toda hora. Independente do comércio estar aberto ou não. Não é porque está aberto que eu vou ter que ir. O que eu vou fazer lá se não for essencial? Você não compra comida todo dia. Você não compra remédio todo dia. O que você vai fazer lá? Por que você vai precisar de comprar roupa ou cimbela? Não sei, né? Coloca a mão na consciência, porque quando você faz isso só pelo prazer de sair, você está comprometendo a vida das outras pessoas e está atrasando que todo mundo saia dessa junto o mais rápido possível e está encarecendo o combate. Né? Está encarecendo o combate. Essa é a verdade. Então, nos Estados Unidos deu com burros na água e nós também vamos dar com burros na água. Não tem isso não tem milagre, não tem... Você está fazendo tudo para piorar, ué. Porque o povo não entende esse negócio de primeira fase, de segunda fase. Não entende. O povo está liberado, sai. Está liberado, sai. Esse é o problema. Então, quando o Estado libera, fica ruim de dizer para ficar em casa. Né? Aquela informação fica duvidosa. Como é que ele disse que é para ficar em casa e ao mesmo tempo que ele abre o comércio? Comércio geral, né? Porque o comércio essencial nunca fechou. Então fica ruim. Então, quando o Poder Executivo, o presidente, o governador, o prefeito fala, decreta a abertura do comércio, ele está dizendo que está normalizado. Não tem mais como dizer, olha, o comércio está aberto, mas fica em casa. Qual é o sentido disso? Coloca a dúvida nas pessoas. Está todo mundo querendo sair. Ou a maioria das pessoas, ou pelo menos a metade das pessoas quer sair. Então, basta ali uma autorização. Ah, mas tem que usar máscara. Ok. Mas isso não funciona. Tá? O que a gente vê é pessoas sem máscaras ou máscaras aqui protegendo o queixo e amontoadas. Então vamos para os números, né? Os números alarmantes aqui no mundo. 10.450.628 pessoas confirmadas no mundo. Recuperados 5.336.966. É importante, né, que o número de recuperados seja colocado, mas não... Porque nós vemos aí nos boletins, né, os boletins é assim, tem um número grande de confirmados, um número grande, às vezes até maior do que o número de confirmados, e o número de mortos bem pequenininho. É importante que a gente saiba que as pessoas estão se recuperando. Agora, ninguém sabe exatamente por quê. Sabe-se que a maioria das pessoas, 80% das pessoas pelo menos, de 60 anos para baixo, tem uma predisposição de não desenvolver a doença. Então, aquele remédio que você toma, geralmente é para... Como não tem remédio ainda, né? Tem um medicamento lá no Reino Unido, que não sei, eu esqueci o nome, nem posso dizer o nome de remédio aqui, mas o certo é que tem já mais para casos graves que está ali diretamente atacando o vírus. Mas o resto das pessoas recuperadas, né? aquela fraude da cloroquina, que nunca existiu, então as pessoas
toma os remédios para os sintomas, não é para curar a Covid, não é para combater a Covid. Então, não existe vacina e não existe medicamento eficaz para você tomar antes ou no início da doença. Né? Então, o certo é que 510.632 pessoas morreram. Se tivesse remédio, não teria morrido tanta gente assim. Certo? No Brasil, estamos chegando aqui a 1.408.000, números de ontem, né? 1.485.485 pessoas confirmadas, recuperadas 790 e quase 60 mil mortes. Né? Nós sabemos que para cada um desses 1 milhão, pelo menos 10 está andando por aí, aumentando o número de infectados. Então, na verdade, nós teríamos aí perto de 15 milhões de pessoas assintomáticas andando por aí. Então, se tem 10 milhões e o número aumenta todo dia, o número de mortes, consequentemente, vai subir em função, principalmente, da abertura geral e restrita com os cuidados, né? O Maranhão tem 80.851 casos e 2.048 mortes. Né? Vibrei aqui com o governador que aceitou a decisão judicial que fez ali a área metropolitana de São Luís fazer o lockdown e tal, mas não aguentou. No dia seguinte que o lockdown foi encerrado, fluiu, encheu de gente lá, e o comércio nem tinha sido aberto por decreto, né? E estamos de novo na estaca zero. Só que entre saída e vinda, né, morre muita gente. Muita gente se arrisca, né? Porque a questão continua sendo, a questão é que é bom que você não seja contaminado, porque se você for, você não sabe o que pode acontecer. Apesar, se você for um jovem, mas jovens já morreram por coronavírus. Idosos já se recuperaram de coronavírus. Apesar da maior incidência ser para pessoas de 60 anos, mas também existe bastante incidência para pessoas mais jovens. Então, o bom mesmo é que você não pegue esse vírus, porque você não sabe o que pode acontecer com você. Pode não acontecer absolutamente nada, mas também pode ir a outro extremo, que é morrer. E ainda, como eu já disse aqui em programas anteriores, que se você continua colocando em risco a saúde dos seus pais, idosos, dos seus avós, dos seus entes queridos, né? E um dia você pode descobrir que foi você que transmitiu o vírus para eles, né? Você vai conseguir conviver com essa culpa, que você tem que se responsabilizar, né? Não vai ser preso porque não dá para dizer ali, mas você sabe pelos seus atos que você está colocando em risco as pessoas. Quando você não usa máscara, você está dizendo que dane-se todo mundo. Quando você usa máscara, você está se protegendo e protegendo também as pessoas. Você está dizendo, pelo uso da máscara, que você está cuidando das pessoas. Principalmente quando você estiver em locais como supermercado, farmácias, bancos, quando estiver na rua, que ali a aproximação é praticamente inevitável de fazer. Você vai passar por pessoas assim, em lugares de muito trânsito de pessoas. Muito bem, vamos aqui para a nossa cidade de Tutóia, né? Ontem, dia 30, vamos começar pelo... Eu vou voltar a esse assunto de Tutóia porque eu estou fazendo um levantamento aqui, dia por dia,
pelos dados da prefeitura, pelos boletins, né? E temos aqui alguns números parciais, né? Olha só, no dia 9 de junho de 2020, nós tínhamos 443 casos confirmados, né? E 12 mortes, que já é um absurdo para uma cidade com menos de 60 mil pessoas. Muito bem. No dia 10, passamos para 13. Né? Infelizmente, morreu uma pessoa pela Covid-19. No dia 29, que foi ontem, nós, olha só, em torno ali de 20 dias, nós saímos de 443 pessoas confirmadas para 684 casos confirmados. E no meio disso tudo, dia 16 de junho, teve o decreto que aqui na nossa cidade que abriu o comércio. Dia 16, né? Muito bem, você viu aí que tivemos aí quase 150 novos casos. E quando os casos vão se acumulando, a probabilidade de ocorrer mortes aumenta também. E não deu outra. Como, voltando à frase do Einstein, quando se faz a mesma coisa esperando ter resultado diferente, é falsa, e a realidade é o contrário. Quanto mais você faz coisa diferente, mais vai acontecer o mesmo resultado. Ontem, segundo o boletim da prefeitura, houve 4 óbitos aqui na nossa cidade. Passamos, então, de 13 para 17 óbitos. Triste isso. Lamento aí, né, apresento meus pêsames aí para os entes queridos, os familiares por essas 4 mortes aí. Mas isso não aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso. Há atitudes das pessoas e das autoridades aumentando o risco de contaminação e, é claro, aumentando o risco de morte. Não deu outra. Olha só. De 21 dias, né, até o dia 29, passamos praticamente com uma morte só que aconteceu dia 10. Então, do dia 9 de junho ao dia 29 de junho, tivemos uma morte e uma média de 11 pessoas por dia sendo confirmadas contaminadas, né? Depois da abertura, só do dia 29 para o dia 30, de ontem para ontem, passamos de 684 casos para 712. Então, se nós vínhamos numa média ali de 11, agora a média por dia, considerando, passou para 28. E 4 mortes. Então, tem a ver sim, com aglomeração, com aumento de aglomeração. Tem. Então, está na mão das autoridades, mas está principalmente nas suas mãos, nas minhas mãos, na mente das autoridades, também nas nossas mentes, né? Sentir, fazer a reversão disso. Esquecer a economia por enquanto e cuidar da saúde do povo, porque quanto mais olha o que está acontecendo, você quer abrir, você pode ter muito mais prejuízo, porque muitas lojas
além tem aí milhões, milhares de lojas quebradas pela própria dinâmica de não consumo, mas também tem lojas que estão sendo interditadas, as pessoas estão tendo que perderam o alvará de funcionamento, lacradas, porque estão abrindo sem condição de atender ali as normas sanitárias, né? E o Estado está fechando. Quer dizer, o risco, o custo pode ser muito maior, né? Porque reabrir uma loja, por esses motivos, não deve ser fácil. Recuperar o alvará, você vai gastar muito mais dinheiro com isso. Então, e aí você fecha a loja. Quando abrir a loja, quando vamos supor que todo mundo entrasse em lockdown, o presidente concordasse com isso e também começasse a fazer campanha para todo mundo ficar em casa, todo mundo usar máscara, todo mundo manter o distanciamento social, higienizar as mãos, todo mundo começasse a ter o mesmo sentimento, a mesma ideia, o mesmo compromisso, e o vírus realmente fosse exterminado do nosso país, aí abre a loja e a sua loja não pode, porque você vai ter que se entender com o governo, porque você perdeu o direito de abrir a loja. Então, olha, enquanto todo mundo, autoridades, empresários e o povo não se unirem para reduzir drasticamente a curva de contaminação, porque apesar de todos esses números, ainda não se fala em platô, né, no máximo ali da curva de contaminação, e nem a curva de morte também. Se a curva de contaminação não se chegou ainda ao limite, a curva de morte também vai aumentar proporcionalmente. Então não adianta fazer gambiarra com um negócio desse. Vamos abrir, se morrer alguém, isso é uma irresponsabilidade, isso é crime, cara. Olha, sinceramente, isso é crime de responsabilidade. Né? Então é muito sério isso. Olha, no programa do dia 12/6, eu li aqui uma matéria que saiu sobre proposta de ação na justiça, já tem adesão de 54 mil pessoas na Itália. Isso foi dia 12, já deve ter muito mais, né? Enquanto a Itália dá os primeiros passos para tentar voltar à normalidade, após mais de 2 meses de quarentena, olha, 2 meses de quarentena, que nós não conseguimos passar nem 10 dias. A Itália, depois da negação inicial, fechou tudo por 2 meses, 60 dias. Aqui não passamos de 10, de 15. 15 lockdown. Abre, nas 2 semanas posteriores, a ocupação preocupante Agora é assim, né? Bom, se não tem ninguém adoecendo, se não tem ninguém procurando, tomando UTI em hospital, então tá ok. Já tem estado aí até desativando o hospital de campanha. Eu acho tudo isso muito prematuro. Então a Itália passou 2 meses de quarentena. Né? Então esse grupo que já reúne 50 mil pessoas. A ideia partiu de Luca Fusco, morador de Bérgamo, que perdeu o pai na pandemia e criou, no fim de março, uma página no Facebook chamada Nós Denunciaremos. Em cerca de 2 meses, o grupo já reúne dezenas de depoimentos sobre perdas provocadas pelo vírus SARS-CoV-2. Qual é o objetivo dessa página? É que você que teve problemas no tratamento ou na prevenção
da Covid, né? E, ao invés de você ir lá pro Facebook xingar os políticos, aquele negócio todo, e xingar o prefeito, você pode fazer uma coisa muito melhor. Você pode contar a sua história em sites especializados para isso, né? Então, o que as pessoas fazem? Vai contar exatamente onde foi que você achou o erro. Não é uma, como é que eu diria? Não é uma denúncia jurídica, né? Você não está fazendo isso numa delegacia. Só que com essas informações, né? Está criando aí uma assessoria jurídica para analisar esses casos. Nesses casos, na verdade, trata-se de uma investigação histórica para apuração de responsabilidades, né? Porque lá na Itália, isso já passou ali a fase ruim, né? Tomara que eles consigam mesmo, que assim, não pode abrir de qualquer jeito também, porque senão vai voltar o problema. Mas o que os italianos estão fazendo é levar informação para que um grupo de advogados, sei lá, de juristas, comecem a arranjar um padrão para entrar com ação judicial contra o Estado, principalmente. Contra o Estado. Isso só é possível numa democracia. Isso é possível numa democracia. Temos o caso da meningite na época da ditadura, no qual o Estado escondia a doença das pessoas. Não se sabe quantas morreram, não se sabe de nada. Porque o Estado era um ditador e escondia a informação do povo. Isso aconteceu aqui em pleno século XX, em pleno 2020. Aqui o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, que até hoje não tem um ministro da Saúde titular, tem um interino, que é um militar, né? Mas mexeram lá na forma de prestar informação para as pessoas, e aí hoje foi preciso que grandes empresas de comunicação se juntassem para fazer o serviço que o Estado, que perdeu a credibilidade com relação a essas informações. Então nós temos hoje dois números. Temos o número do Ministério da Saúde e tem um número do consórcio de empresas de comunicação que telefonam para as secretarias de Estado e talvez até de município para gerar o número de infectados e os números os números oficiais do coronavírus, que é um absurdo, né? Então, existem essas coisas por aqui. Isso tudo, um dia, alguém será responsabilizado, porque uma coisa diferente de nós, que também só acontece nas democracias, todo agente público só pode fazer o que a lei permite. A lei permite. Tudo que o agente fizer tem que estar ali baseado, fundamentado em lei, que autorize a pessoa a fazer isso. Então, um dos princípios um dos princípios constitucionais é a publicidade. Agentes públicos, se não for assuntos que possam colocar em risco o Estado, né, a segurança do Estado, todo o resto tem que ser liberado. E aqui tivemos problemas com relação à informação, principalmente informações sobre saúde pública, principalmente numa pandemia, porque todos os países estão trocando informação ali para se ajudar. E o Brasil tentou esconder a informação, foi criticado veementemente, voltou. Foi preciso que o STF
obrigasse, baseado na Constituição, pelo princípio da publicidade, né? Obrigar o governo federal a divulgar os números inteiros, corretos. Né? Então, muito bem, isso que eu falei aqui aconteceu lá na Itália, né? Mas agora isso chegou no Brasil, é por isso que eu estou trazendo essa informação, porque isso pode interessar você. Então, a agência pública, que é uma instituição, né, uma instituição lança investigação participativa para apurar mortes por coronavírus. Histórias que contam vai usar relatos de leitores para entender subnotificação de casos no Brasil. Muitas são as perguntas ainda sem resposta sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil. Quantas são as vítimas realmente? Quem elas são? Quais os fatores levaram ao agravamento da sua saúde? Para investigar as circunstâncias das mortes das vítimas do novo coronavírus, a agência pública inicia nesta quinta-feira, foi dia 25, né? Estou atrasado já com essa informação, mas vou dar o site daqui a pouco, um projeto de investigação participativa que busca identificar as causas da subnotificação dos casos de óbitos no Brasil. Um questionário será lançado para que eleitores contem histórias de familiares e conhecidos que morreram de coronavírus. O projeto Histórias que Contam busca a ajuda do público para entender quais fatores como cor, gênero, doenças associadas e profissão podem ter contribuído para as mortes. O objetivo é também encontrar tendências que tenham levado o caso a não ser identificado com a doença, como ausência de teste, demora no resultado, falta de atendimento médico, né? Ele não quis botar política pública aqui, mas está ali intrínseco, né? Nas entrelinhas, é procurar responsabilidade. Quando você fala ausência de teste, responsabilidade do Estado. Demora no resultado, responsabilidade do Estado. Falta de atendimento médico, problema do Estado. Então, se você tem alguma história para contar, vá nesse site aqui que eu já vou dizer aqui né? É http:// agência pública que é agen.pub/participe. Né? Eu vou colocar aqui na descrição do programa de hoje, vou colocar aqui essa página para você clicar lá e conhecer. E se você tiver alguma história para contar, conte, porque você vai ajudar as pessoas a achar ali os problemas para uma eventual... Né? Primeiro, para melhorar a saúde pública, isso também é importante. E também para acionar o Estado contra as coisas que ele devia fazer e não fez. Né? Então, segundo aqui a Natália Viana, diretora e cofundadora da Pública, os leitores poderão nos contar como tem sido a testagem, o atendimento médico e a documentação dos casos em seus municípios. Com essas informações, podemos encontrar tendências e entender melhor como a pandemia está ocorrendo no Brasil, que tem situações tão diversas. Né? Então, está aqui olha só, em um momento em que os dados oficiais não refletem a realidade, há uma angústia da população para entender e investigar o que de fato está acontecendo. Podemos reunir esforços para entender a real dimensão da pandemia em seus vários problemas. Que é repórter da Pública, uma das responsáveis pelo projeto, Ana Beatriz Anjos. Né? A investigação participativa tem sido bastante usada nos Estados Unidos
país com o maior número de casos de coronavírus no mundo, para entender as circunstâncias da pandemia. Em uma situação com tantos problemas, com dificuldades locais, a participação do leitor ajuda a encontrar falhas, tendência e histórias, né? Afirma Ana Beatriz Anjo. A apuração participativa foi utilizada, por exemplo, na ProPublica em Nova York para identificar as condições de trabalho de médicos e profissões de saúde durante a pandemia. Fundada em 2011 por jornalistas mulheres, a agência pública produz reportagens investigativas e já venceu mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. Então, está aí. Está nas suas mãos, está nas minhas mãos. De preferência que você tenha realmente passado pelo processo de mau atendimento ou falta de atendimento, enfim, ter passado ali, né, ter ficado doente, e principalmente as pessoas que, se você teve algum óbito na sua família, que você acredita que se tivesse as condições melhores, né? O que se vê aí, né, é um absurdo, né? Um absurdo. Eu já falei aqui sobre estado de natureza, onde o homem está ali lá no primitivismo, lá nos primórdios, né? Não tinha, como se diz, não tinha regras. Então ele fazia tudo o que queria, né? E aí veio o Pacto Social, que criou o Estado e as regras de convivência, que fez com que nós tivéssemos que frear os nossos impulsos primitivos, os nossos impulsos naturais, né? O professor Cláudio de Barros fala o seguinte, que nós não perdemos, nós continuamos com isso. Por isso que diz que quando você tem poder, né, é que mostra quem você é. Então, se você é alçado a qualquer posição de poder, você vai mostrar quem você é na verdade. A poder absoluto, você mata as pessoas, como é o caso dos ditadores, né? Tem poder sobre a vida dos outros, inclusive, né? Então ele diz assim, que você, eu, por exemplo, você aí, nós só fazemos o que fazemos porque nós temos medo do que pode nos acontecer, mas não por falta de vontade. Isso é muito interessante, né? Então, nós estamos ali administrando os nossos instintos, né? E por que eu estou falando isso? Porque, olha só, num momento tão delicado, num momento um momento coletivo delicado, que as pessoas estão perdendo seus parentes, que as pessoas estão adoecendo, né? E aí vem aquelas... aí você tem o poder de vender coisas para as pessoas, né? Você tem o poder porque você pode fechar seu comércio, os essenciais ali, tudo bem, né? Você pode até perder a questão do alvará se você fechar uma farmácia, por exemplo. Porque ao contrário das lojas não essenciais. O certo é o seguinte, é que em momentos assim, que você teria que mostrar humanidade, que teria que mostrar que nós vencemos ali o primitivismo, é nessa hora que você, com o seu pequeno poder de ter produto para vender, aí você coloca o preço que você quer. É numa hora que alguns governadores que estão sendo investigados, alguns prefeitos, aquele negócio todo, algumas autoridades que estão sendo investigadas, porque na hora
que era para medir esforços, para somar esforços para a recuperação a saúde do povo. É nesse momento que os caras se aproveitam para superfaturar, para ganhar dinheiro com isso. Então, e isso porque a maioria dos estados, ou muitos estados, decretaram, principalmente o Brasil está em estado de calamidade pública. E isso tem consequências da seguinte forma: quando você decreta calamidade pública, você libera o orçamento, né? Não precisa mais fazer licitação. Muitas regras de compra do governo, elas estão flexibilizadas para dar uma resposta mais rápida ao problema. Ou seja, se fosse fazer uma licitação, né, dura 6 meses e 1 ano, aquele negócio todo, como é que ia comprar respirador ou mesmo montar UTIs? Então isso é uma burocracia muito grande. Então as pessoas que devem pagar por seus crimes, que se aproveitam desse momento tão delicado da população para aproveitar e colocar seu instinto de poder ilimitado e fazer desvios indevidos de dinheiro público, ou mesmo lucrar acima do mercado, aproveitando uma situação dessa forma. Tudo isso é muito triste, mas isso mostra possibilidades, né, contidas ali dos seres humanos, né? Então, eu estou falando isso aqui, mas isso não é surpresa para mim. Estou só lamentando que muitas pessoas ainda não desenvolveram a capacidade de controlar seus próprios instintos, porque nós temos esses instintos, né? Nós sabemos que nós gostaríamos de ter uma outra vida totalmente diferente. Nós sabemos que podíamos fazer muito mais coisas se não fossem as leis, né? Liberdade total, não existe isso. E o professor Clóvis fala que você só não faz porque tem medo de uma pessoa com poder maior do que o seu, que geralmente é o Estado, que são os representantes do Estado, né? Então, vamos aqui para os nossos comerciais e já voltamos. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, Centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número, Centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta e já para encerrar, porque mais uma vez esse programa voou, né? Espero que tenha sido bom para você. Se você gostou, comenta aí. Se não entendeu alguma coisa, faça perguntas. Tem também o número do WhatsApp, que você pode enviar mensagens querendo tirar alguma dúvida ou mesmo sugerir algum tema, certo? E não esqueça que
que temos o nosso canal lá no YouTube, Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor. Espero que todas essas informações que foram dadas aqui façam você refletir e tomar decisões que mude sua vida para bem melhor do que está agora. Ok? Então, muito obrigado pela audiência e estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário. Então, até amanhã. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,9 FM.